Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou o Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Você chegou a competir em alguma categoria que não seja skater já, RX? Pedro? Então, quando Será eu que foi? o meu primeiro contato com o CrossFit lá, quando aquele rapaz da Vida Ativa e tal mandou ir lá no CrossFit, foi através de um campeonato. Ele falou, vai lá, vai ter um campeonato. Aí eu fui me jogar no trio scale. Você foi scale, então? Já É, competiu o no Pedro scale. já foi Exatamente. scale. Fui no trio Aí. scale e, nossa, apanhei demais. Era de não saber o que era thruster. Não sabia o nome do thruster. Aí tinha thruster e o cara falava, ó, você vai pegar a barra, vai agachar e jogar pra cima. Vai! Aí eu ia e fazia. Eles me soltavam, sabe? Agora vem! Aprendeu na hora que era o movimento, né? Eu tinha feito no box. E aí, Quanto tempo de crossfit? foi meu primeiro contato mesmo de CrossFit. Só que eu já fazia as coisas no estúdio. Eu sou espalhafatoso, tá? Primeiro Mas- contato foi na competição, é A disso que aula eu tô falando. experimental É, dele. Ele aprendeu o thruster na arena. Na arena. 3, 2, 1. A aula experimental foi na competição. Como faz o thruster? Copia o time da frente. O que o cara da frente Simples. fizer, você faz. Só que você faz mais rápido. Cada dia eu aprendo um negócio novo nesse esporte aqui, galera. É isso. Foi nesse jeito. E aí, você perguntou sobre quando que eu notei isso aí, né? virada. E aí eu competi o scale nessa vez. Depois, e no meio de 2016, ainda com essa galera, eu fui amador em trio também naquele Odd Experience, em BH. Foi famoso esse campeonato. Ah, Sim. E aí fui de amador lá, pô, nem perto do pódio ficamos, então não sabia fazer nada também. E aí com o Mota, né, o Mota que é esse coach que eu tava falando, de Viçosa. Então com ele, eu comecei a fazer aula lá em Viçosa e ele falou, pô, eu acho que você tem como desenvolver um pouco mais, se você quiser eu começo a passar uns treinos. Ele não tinha atleta nem nada, ele começou a passar uns treinos de gente boa que ele era comigo mesmo. E aí passou os treinos para mim. Em 2017, isso já era quase final de 2016, né? 2016 rolando e tal, já tava trabalhando pra caramba, tinha acabado de formar. E aí, em 2017, algumas pessoas ali do box começaram a querer ir nas seletivas TCB, ainda eram aquelas seletivas regionais, dentro de box. Sim. E aí, pô, o ano de 2017 começou e tinha uns 2 coaches lá do CrossFit Viçosa que eram muito amigos meus e falaram, pô, eu vou na seletiva esse ano, virei pra Pri, virei pro Mota, falei, ó, eu acho que eu vou na seletiva também para me testar, ver realmente como eu sou perto dos atletas. Eles são um nível muito acima, mas se tem como eu interagir com eles ali, né? Que é o que muita gente faz nas seletivas hoje em dia. E aí o Mota foi, começou a passar os treinos para mim, eu fazia no momento que dava. Realmente eu não tinha nível para ir para um TCB final ainda, mas acabei passando na seletiva por alguns motivos. Por exemplo, eu passei pelo ranking geral, né? Na época eram 4 ou 5 de cada região e tinha os 5 melhores não classificados. Eu fui o 4º melhor não classificado e as provas me favoreceram. Por exemplo, eu não sabia fazer Ring Muscle Up direito ainda. Fazia 1, 2, não teve Ring Muscle Up. Bar Isso Muscle foi Up, em 2017? 2017. Foi seu primeiro TCB, então. Primeiro TCB. E aí fui para seletivas, consegui passar e apanhei que nem louco no TCB final. Daí que eu falo que eu não tinha nível, realmente. Que eu cheguei no TCB final e não Você eu lembra que posição que você ficou nesse TCB? 44º. Tinha 44. Mentira. Mais ou Tinha menos isso. 46, só que 2 não foram. 2 não foram e tinha eu que também parece que eu não fui, né? Porque eu não completei as provas. 2017 Todas as provas eu foi aquele da tomei cap. Laroque, Na né? Laroque. Na Laroque. Foi top, porque a Priscila ficou na piscina. Era um lugar maravilhoso. E o Mota, pra você ter noção, uma das provas, o Mota, que era meu coach, tinha até o vídeo. Ele olhou pra Priscila assim, eu fazendo a prova, ele...
E aí depois que eu saí da prova, eu fui tentar justificar para ele, nossa, senti demais. Eu acho que era uma prova que tinha bola, ioki, alguma coisa assim. Aí eu fui falar com ele, nossa, senti demais. Ele, não fala nada não. Eu quase pedi pra você sair. Quase jogou a toalha. Falei, sai. Se tivesse vai machucar. Se fosse igual a luta... Eu tava com medo de você machucar, tava... Cara, mas eu vou te falar, esforçando demais. Eu assistindo você, toda vez que você termina uma prova, eu falo, putz, o Pedro não volta pra próxima. Porque você termina, cara, numa situação, parece que você deu a vida, assim. Eu lembro lá na Copa Sul, a gente assistindo, você dava o máximo, velho. A gente terminava... Mas isso ele não volta pra próxima. Aí você volta inteiro, destrói o bicho. Mas você sabe o que me causa muita curiosidade? O que faz um atleta que vai numa competição como o TCB e fica praticamente em último lugar querer continuar competindo? Algumas pessoas podem usar isso como um impulso, né? Não, eu vou voltar no que vem melhor e vou ganhar isso aqui. Sim. E outras pessoas podem simplesmente desistir. O que te fez querer continuar competindo, mesmo tendo levado essa... Você foi o último mesmo? Não. Quase. Naquela época eram 60. Ah, não. Então até que Eles bem. chamaram algum... Porque eram 5 melhores não classificados, mas aí depois, perto do TCB, eles chamaram uma bateria a mais naquele ano. E aí foram 60. Mas assim, eu fiquei em 44, tinha 60. Do 44 até o 60 não mudava muito. Era a galera... Era todo mundo que caiu morreu de mesmo. paraquedas. Eu só morri um pouquinho depois que eles, entendeu? Mas o que te fez, assim, querer, ainda assim, depois de ter levado esse balde de água fria, você usar isso como um estímulo, de repente, para continuar competindo e ser um campeão da Copa Sul, né? Conseguir uma vaga pro Games. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, não é tipo um estalo que eu falei, putz, eu vou seguir mesmo assim. Eu acho que muito disso é desde o início da minha vida como atleta. Eu fui criado desse jeito, né, dentro do esporte, então eu venho durante muito tempo com isso. Durante a minha vida de infância, durante a minha adolescência, eu passei por algumas coisas também que não vem ao caso falar aqui, mas que, assim, uma das coisas que eu mais aprendi é que nenhuma situação ela é permanente. Então, sempre às vezes, quando eu era muito imaturo, muito adolescente, teve uma situação na minha vida que eu achava assim, putz, a minha vida acabou. Nossa, não vou conseguir sair dessa. Para quem não sabe, eu saí de casa com 15 anos, né? Então eu fui para Juiz de Fora com 15 anos, ainda já treinava karatê, fui estudar. E aí, putz, tinha situações que eu falava, eu não vou sair dessa aqui não. Então, eu conseguia continuar por não ter saída. Eu falei, mas amanhã eu tenho que estar aqui de novo. E aí... Ou não ter o plano B, né? Isso. Geralmente, quando a gente só tem o plano A, ele tem que dar certo. Tem que dar certo. E, às vezes, inocentemente, eu continuava. E lá na frente, eu agradecia a Deus por aquilo. Então, muito das coisas que acontecem comigo no esporte hoje em dia, eu continuo, as pessoas perguntam, eu acho que é muito disso. E outra que, agora falando dessa situação específica de 2017, assim, eu não senti isso na hora, tipo, eu vou continuar ou vou largar. O que mais mexeu comigo, que eu mais lembro lá do Laroca em 2017, era da experiência de assistir. E não, porque eu fui naquele TCB assistir. Então, a experiência de assistir foi top para mim. Porque eu fui mal nas provas e eu estava na primeira bateria. Então, você imagina que eu saía da primeira bateria, a primeira coisa que eu fazia era morrer lá na arquibancada e ficar assistindo. Só que aquela galera que eu ficava assistindo era uma galera inalcançável na época. Então, o top 3 era o Anderon, Lucas Rosa e André Sanches. A última bateria, incrível, mas principalmente em ver esse top 3, eu olhava para eles e já contei isso para todos os três e falava, putz, era uma coisa assim... Eu olhava surreal, e falava, né? É surreal esses caras. Esses caras que ele faz. Eu virava para a Priscila e a Priscila falava, nossa, que doideira que esses caras fazem. E eu falava, nossa. Aí uma hora lá na Laroque eu falei isso. Eu falei, que isso? Será que é possível chegar no nível desse? E a Priscila, pode parar. Não é possível. Igual esses caras, não tem como. Igual eles, não tem como. E todo mundo tinha 21, 22 anos. Eu tinha 26 anos na época, Priscila. Já era. 27 anos na época. Já era. Não tem como chegar nesses caras, não. O que eles fazem é inalcançável. E, assim, não é uma coisa que ela estava duvidando de mim. Era uma coisa que, realmente, eu também achava isso. Visivelmente era esquisito, né? Mesmo, era uma coisa... Era esquisito.
Então, o que ficou na minha cabeça em 2017 foi, primeiro, eu ia continuar treinando por causa desse background que eu tenho aí de continuar sempre. Mental, né? E outra que eu olhei para aqueles caras e falei, putz, é muito louco o que esses caras fazem. Então, assim, se eu tiver a oportunidade de um dia estar aqui de novo com eles, então, classificar no TCB ano que vem de novo, estar junto com eles de novo, então vai ser uma oportunidade top. Mas aí o que acho que mudou de fato, isso eu não pensava que iria mudar assim, bruscamente, mas eu acho que o que mudou foi que aí eu terminei o ano de 2017, trabalhando bastante, treinando a hora que dava, e aí eu entrei no ano de 2018 já largando algumas coisas. Não larguei a medicina, mas comecei a dar plantões em horários mais específicos, que dava para eu treinar melhor. Eu comecei a me dedicar um pouco mais, porque ainda era um hobby, mas era um hobby que eu gostava demais. E eu via que, no fundo, eu via que eu conseguiria ter um nível bom. Não achava ainda que eu ia ter esse nível. E aí comecei a abdicar um pouco mais da profissão e treinar mais. Então, comecei a treinar mais consistente. Então, eu não dependia, Mas isso aí dependia também um pouco da questão financeira, né? Você já estava tendo algum resultado de patrocínio no CrossFit para te ajudar a pensar em falar, olha, eu vou largar isso aqui que eu acho que... Ou você simplesmente meteu o louco assim e falou, meu, alguém te ajudou nesse processo? Sim, existiu a época de meter o louco, mas não foi nessa época. Essa época eu não pensava em viver do CrossFit nem nada. Eu pensava em levar como um hobby mesmo, até porque outras pessoas dependiam de mim. Então eu e a Priscila, a gente estava começando a morar junto, a Priscila estava formando. O meu irmão, eu levei meu irmão para morar com a gente, então meu irmão estudava ainda na escola. Então, tinha a escola do meu irmão, alguns gastos com meu irmão, ajudava em casa. Então, outras pessoas dependiam de mim, então eu não podia meter o louco nessa época, mas eu poderia fazer menos coisas e treinar um pouco mais, que ainda assim dava para conciliar. Então, é isso que eu fiz, levei o hobby de uma maneira um pouco mais séria. E aí, em 2018, os resultados foram bem melhores. Então... Foi em 2018 que você já ganhou a seletiva da Anderon? Não, foi em 2019. 2019, né? Em 2018, eu fiquei em quinto na minha seletiva. Foi a seletiva que estava o Malheiros. Ele ganhou. Foi uma seletiva lá em Niterói. No Rio. Foi essa seletiva que ele lesionou a lombar depois, Isso, né? foi essa seletiva. Eu estava em quinto nessa seletiva aí. E no TCB final, eu fiquei em quinto. Então, Caramba, foi um pulo grande no foi TCB gigante. final. E aí fui Monstar Elite esse ano também. Aí foi o salto, né? Aí vi que eu já estava começando a... com esforço, era possível sim. Como é que foi, assim, em 2017 você participou de um TCB e achava que esses caras top 3, top 4, eles eram inalcançáveis. Sim, sim. Como é que é hoje em dia você chegar numa competição e destroçar esses caras, né? Não, assim, destroçado, né? A galera entende. Não, eu entendi. Ganhar dos caras, né? Porque você hoje em dia... vocês estão competitivos ali, vocês... Hoje em dia, hoje eu vejo... Naquela época era uma coisa muito linear o CrossFit, né? Sempre o mesmo ganhava. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia o esporte está muito evoluído, então você não sabe quem vai ganhar a próxima competição. Tá mais divertido. O cara que ganhou pode nem ficar no pódio. Então a gente vê nas competições do ano aí que tá variando muito.